Olá, sejam bem-vindos ao canal Cremoso, aqui no YouTube pra você. O tópico do canal hoje, Vida na América. E nada melhor do que começar o assunto Vida na América com a minha experiência da viagem Brasil-Salt Lake City. Vou dar algumas dicas muito importantes, vou falar da minha experiência na imigração e da minha experiência na conexão. Dicas! Eu utilizei o translado residencial, super recomendo. O horário que eu sairia de casa, lá na zona sul de São Paulo, mais próximo ali a Santo Amaro, para chegar no aeroporto internacional de Guarulhos, um horário que todos meus amigos estavam trabalhando. Então, eu precisaria de um táxi. Só que durante todo o percurso, com o trânsito abençoado de São Paulo, eu com certeza ficaria muito preocupada com o taxímetro durante toda a viagem. Então, nós optamos em um translado residencial. Eu super recomendo, o carro chega no horário, na frente da sua casa, carro grande, confortável, com ar-condicionado, motorista. Então, eu super recomendo o translado. Por esse translado, nós pagamos R$200 e foi o melhor investimento que eu fiz, direcionando para locomoção da minha casa até o aeroporto. Outra super dica é você verificar como está o clima nos Estados Unidos quando você for viajar. Eu não fiz isso, e com aquela correria, aquela agitação, foi me dando um calor em casa e eu coloquei o quê? Uma blusinha de manga curta, uma sandália, uma calça de tecido fino. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu passei muito frio. Até achei que eu ia ter uma hipotermia. E mãe é fogo, né? Tinha blusa para todo mundo e para mim. Todo mundo estava bonitinho ali, aquecidinho, e eu. Mas tudo bem, né? Faz parte. Então, eu super indico ver o clima antes da viagem. Também super indico roupas confortáveis, calçados confortáveis, para que você possa ter a melhor flexibilidade e comodidade na sua viagem. Roupas de boa apresentação e confortáveis. Também super recomendo uma bolsa para você deixar todos os documentos em fácil acesso. Porque no aeroporto, na imigração, na conexão, eles vão ficar sempre te pedindo passaporte, a passagem, RG, certidão de nascimento. Então, isso tudo já deixa num lugar de fácil acesso, tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência na imigração. Quando nós descemos do voo, quando nós desembarcamos, chegou aquele momento em que todo mundo colocava aquele pânico. Aí, nós seguimos a multidão, porque nós não conhecíamos o aeroporto, e fomos que fomos. Ficamos lá na fila, percebemos com o movimento que era realmente o momento da imigração. E eu estava um pouco tensa na fila, um pouco ali, tentando manter a calma, mas por dentro só eu sei como eu estava. E eu pensei, Wilza, por que você está assim? Você apenas não fala inglês. Então fica calma. Vocês têm todas as coisas aqui. Fica calma. E aí eu fui me controlando, me acalmando e tudo bem. Até que chegou a nossa grande hora. E aí nós fomos andando, nos dirigindo para aquela cabine aberta, com um homem sentado. Tudo bem que aquele homem é um policial, é a pessoa que pode te mandar para casa de volta ali do aeroporto, se ele não concordar com alguma coisa, se ele não for com a sua cara, ou se ele achar que você não tá ali dentro dos padrões, ele pode te mandar de volta, tudo bem. Mas não precisa ficar pensando nisso. Pensa assim, é um homem que tá ali sentado e eu vou falar com ele. E aí nós chegamos educadamente, né, calmamente, e ele começou a fazer perguntas. E eu não entendi nada do que ele perguntou, nem meu marido e muito menos meus filhos. E eu olhei para ele com muita sinceridade e disse, I'm sorry, I don't speak English. Ele olhou para mim com uma cara, ou seja, aquela cara assim, fala sério. Mas ao mesmo tempo eu pensei, Wilza, calma, porque
eu não tenho obrigação de saber o inglês só porque eu tô vindo para os Estados Unidos. Aí ele olhou para mim e fez a pergunta em espanhol. Eu também não falo espanhol, mas o espanhol é muito mais fácil para a gente entender. E ele queria ver a Gabriele, a minha filhinha. Ah, ela está aqui. Aquele sorriso assim. Ah, ela está aqui. Só que a Gabriele estava segurando a minha perna, porque ela estava muito assim enjoadinha, porque a viagem foi longa, ela não conseguiu dormir direito, são 12 horas no avião, mais 4 horas que nós ficamos dentro do translado para nos levar para o aeroporto, então o corpinho fica cansado. Só que ela também não queria colo, sabe aquele momento bem especial da criança? E o policial querendo ver a criança? Eu, vem, filha, linda da mãe. Peguei a Gabriele e falei, ela está aqui. E ele olhou para a Gabriele, olhou para o passaporte, olhou para a Gabriele, olhou para o passaporte, umas 3 vezes. E sabe o que eu lembrei na hora? Cara crachá, cara crachá, cara crachá. Gente, me deu uma vontade de rir tão grande. E eu, Wilza, calma, se controla, Wilza. E eu forçando meu pensamento para pensar em outra coisa, e eu consegui. Aí ele olhou muitas vezes pro passaporte para Gabriele, pro passaporte para Gabriele, depois carimbou todos os passaportes e nos entregou. E aquele momento, um bálsamo desceu sobre mim e nós caminhamos em direção às esteiras para pegar as nossas malas. Ufa, passou pela imigração. Chegando nas esteiras para pegar as malas, percebemos que estava faltando uma mala. E era a mala que estava com todas as minhas bijuterias. Ai, tudo bem. Aí, e para falar com a mulher do balcão de informações que eu estava com uma mala extraviada? E o celular não funcionou, estava desconfigurado para que eu pudesse olhar no Google Translation. Então foi um momento assim super hilário, eu tentando falar com o meu inglês indígena, com a mulher sem entender nada do que eu estava falando, e eu falei para ela, thank you so much, e saí dali, porque eu vi que eu ia ficar ali e não ia resolver nada. E eu pensei, tudo bem, Wilza, calma, porque quando você chegar em Salt Lake, você procura essa mala. Nos dirigimos então ao momento de fazer o check-in. Fomos então levar as malas que havíamos encontrado e lá estava uma senhora alta, forte, negra, com aqueles cabelos assim todo trançado, formando um turbante na cabeça dela. E eu olhei para ela assim, falei, nossa, porque a mulher tinha uma cara de faz o que eu peço ou eu te parto no meio. Eu olhei para ela e falei, calma, Wilza, você não pode olhar para a aparência, você tem que olhar para o coração da pessoa, né? Você apenas não fala inglês e você só vai colocar suas bolsas, suas malas. Chegando lá, nós colocamos as malas, pesou a primeira, passou bonitinha, foi para a esteira. Pesou a segunda, passou bonitinha, foi para a esteira. Na terceira mala, ela começou a falar algumas coisas e eu não entendia o que ela falava. E eu falava para ela, repeat, please. E ela repetia e eu não entendia. E ela começou a ficar um pouco irritada com aquela situação. E eu sem saber o que falar para ela. E ela olhava para as pessoas da fila e fazia assim. E ao invés, né, se ela está ali no trabalho dela, ela deveria ter um senso, né, como a imigrante. Então, o que ela fez? Foi procurar uma pessoa que falasse espanhol. Veio, então, um homem que falava espanhol, solamente um pouquinho de espanhol, mas ele falava. E ele veio falar comigo, e o que ele queria me dizer? Que estava passando o peso da nossa mala, como 500 gramas no Brasil. Só que ele falava a pesagem americana. E eu não entendia o que ele queria falar. Porque no Brasil nós falamos quilo, quilograma. E aqui eles não utilizam quilogramas. Eles utilizam pounds. Então,
eu fiquei sem saber o que ele estava falando, mas aí ele foi fazendo mímica. E aí, como eu sempre gostei de brincar de mímica, foi muito bom esse conteúdo, porque eu consegui entender o que ele estava falando. E foi muito hilário, porque aí eu simplesmente falei, ok, wait a moment, please. Peguei a minha mala, que estava excedendo o peso, abri o envelopamento, porque lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos, nós envelopamos as malas, envolvemos todas as malas com os plásticos, apesar de estarem com cadeado. Abrimos, pegamos um saco grande plástico e colocamos as roupas que excederam dentro desse saco plástico. E aí nós fomos novamente, aquela cena, sabe? No Aeroporto Internacional de Los Angeles, eu abrindo a mala, tirando roupa da mala. Foi muito hilário. E aí colocamos as roupas nesse saco, ela pesou e finalmente a mala foi. Depois, e para achar o portão de embarque do nosso voo? Foi um outro momento muito legal, porque eu também não sabia nem falar portão em inglês. Então, como que eu ia pedir a informação? Mas aí nós mantivemos a calma, fomos passeando, fazendo um tour pelo aeroporto, que não é muito grande, o de Los Angeles, ele é um aeroporto pequeno, eu considerei um aeroporto bem pequeno, e foi super tranquilo. Aí nós conseguimos achar o local de embarque e foi muito bom o momento em que nós encontramos o portão. Vocês não imaginam a alegria de ver o portão, que era o portão de embarque do nosso voo. Chegando em Salt Lake, nós desembarcamos num determinado portão e a minha cunhada achava que nós íamos desembarcar num outro portão. Então ela foi para o portão que ela achava que nós desembarcaríamos e ficou lá esperando a gente. E nós no outro portão. E eu com a blusa de manga curta e a sandália, passando aquele frio, com fome. E nós não tínhamos celular, não tínhamos como nos comunicar com ela. Então nós começamos a orar, pedir ajuda espiritual, telepática e a força da mente. E depois de algumas boas horas, a minha cunhada então teve a ideia de ver os outros portões, já que nós estávamos demorando demais e o nosso voo já havia chego há muitas horas. E foi então onde nós nos encontramos e foi um momento muito, muito emocionante, porque fazia 17 anos que nós não nos víamos, que ela não via o irmão, que ela não conhecia os sobrinhos. Então foi um momento bem especial. Eu espero poder ter contribuído com vocês. E a essência de tudo que eu quis contar para vocês é a seguinte: tudo é muito tranquilo. Os aeroportos, eles são bem organizados. Tudo por ordem alfabética. Então você vai olhar a letra e vai seguir. Aqui embaixo nós temos os comentários. Lá vocês podem deixar dicas de quem tem alguma que queira compartilhar. Vocês podem deixar perguntas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Tem muitos assuntos que envolvem a viagem, né? Por exemplo, o que trazer na mala de mão? O que trazer na mala de embarque? São dúvidas que de repente alguém possa ter. Que documentos trazer? Como, sabe, dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários, que aí, dependendo da quantidade de dúvidas, eu posso gravar um vídeo esclarecendo essas dúvidas ou responder individualmente para a pessoa, ok? Então, dúvidas, perguntas, deixem nos comentários. Não se esqueça de... É inscrever com esqueça, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu gostei, de compartilhar com seus amigos que tenham dúvidas, que queiram vir para a América. E também não deixe de deixar nos comentários o assunto que você gostaria de ouvir. Vida na América, Zumba, Momento Eu e a Will ou Mundo Infantil. Um grande beijo, meus cremosos e minhas cremosas. Mua!
Até o próximo vídeo!